Papa Francisco, quando visitou a Escolas Ocorrientes, ou Escola dos Encontros em Roma, diz que a política é a forma mais alta, maior de caridade. O amor é político, isso é social, para todos. Falou o Papa, que falou também que as guerras são a derrota da política. No programa de hoje, recebemos um político que vive na sua vida a excelência do que sonha o Papa. Uma política para a caridade, para o amor, uma política para a paz. Ele foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, ministro, 4 vezes governador de São Paulo. E é hoje o vice-presidente da República do nosso país. Seja bem-vindo, meu querido amigo Geraldo Alckmin. E no terceiro sinal, ela é a rainha da sofrência pop, conquistou o Brasil com sua mistura única de ritmos, uma pegada moderna, cheia de personalidade e emoção. Temos hoje aqui a talentosa e amada Duda Beat. Apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Pra quem nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Um novo tempo. Que honra receber aqui no Arena dos Saberes, Dr. Geraldo Alckmin, que prazer. Uma alegria, Gabriel Chalita, revê-lo, estar com você. Eu conheci o Chalita quando era vereador em Cachoeira Paulista. Já faz algum tempo, né, Gabriel? Depois meu secretário de Estado da Juventude e da Educação do Estado de São Paulo, depois secretário do município, deputado federal. Um talento, uma alegria revê-lo, Gabriel. E sempre amigos, né? Amizade que é um dom de Deus, né? É isso aí. Presidente, a gente quer hoje ir além da presidência da República, né? Das suas atribuições e falar um pouco do homem, Geraldo Alckmin, assim, né? Das suas inspirações primeiras. A primeira vocação antes da política foi a vocação para a medicina, não é isso? Exatamente. Por que médico? Olha, meu pai, Gabriel, a quem eu era muito apegado, meu saudoso pai, eu perdi minha mãe, Miriam, com 10 anos de idade. Então eu grudei no meu pai e ficava permanentemente com ele. E o papai era veterinário, então minha ideia era fazer agronomia, estudar agronomia. Mas no período de cursinho comecei a namorar uma menina que o pai era médico. E aí aquele médico antigo, né, que separa o cinema para o doutor sair, para ir salvar uma vida, então, achei aquilo fascinante. Aí quando chegou no vestibular, eu não fiz mais vestibular para agronomia. Acabei fazendo para medicina. E aí me especializei em anestesiologia. Que lembranças, que exemplos o senhor tem de bonito dos ensinamentos que o seu pai te passava? Olha, o meu saudoso pai, Chalita, ele dizia, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, conviver e participar. Nós estamos aqui participando, convivendo no seu programa, né? Conversando sobre pessoas, com pessoas. Então, a convivência e a participação, né? Não o egoísmo, mas você estar junto da comunidade. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Antes da política, ou junto com a política, você teve uma outra vocação que é linda, notável, que é de professor.
E até hoje adoro, viu? É muito bom ser professor. Né? É uma delícia, é uma delícia. Ele dava aula de uma matéria fácil. Adivinhe qual é? Pior. Química. Como é que era a experiência de dar aula de química? Não, eu comecei dando aula no Madureza, que o pessoal que é mais jovem não conheceu. Hoje chama EJA, Escola de Jovens e Adultos. Isso. Mas naquele tempo chamava Madureza. Então, Pindamonhangaba é uma cidade operária, uma cidade industrial, siderúrgicas, metalúrgicas, cidade de indústria. Então, os trabalhadores queriam tirar o diploma do ginásio e o diploma do colégio. Então, faziam Madureza. E eu dava aula no curso de Madureza, quando era estudante de medicina. Mas aí já era química ou era uma... Não, aí era geral. Geral. Depois que você deu aula de química? Depois eu dava aula no cursinho de química... do carbono. Orgânica, química do carbono, exatamente. Aliás, tem uma boa. Diz que 2 álcoois se encontraram. O que eles falaram? Eita, nós! Você gostou, né, André? Presidente, o André é nosso antropólogo dos assuntos espinhosos aqui do programa, Sim. né? Olha, hoje a gente está aqui com a presença do vice-presidente da República. Olha lá, hein, Chalita. Então não me fale bobagem, pelo amor de Deus. Eu vou o Arena tentar, se você não me pedir para falar bobagem, eu vou ficar quietinho. Mas aí nasce a vocação política. Por que política? Por acaso, eu era estudante de medicina e era do diretório acadêmico. E era período da ditadura, né? Período militar e tal. Então, a gente sentia aquilo toda hora, né? As dificuldades, os problemas. E eu fazia parte do diretório acadêmico da faculdade. Aí, naquele tempo, só tinham 2 partidos no Brasil. A Arena, que apoiava o governo, e o MDB, que era de oposição. Então, o presidente do MDB foi lá filiar um colega. Por educação, também me convidou. Então, filiamos os 2. Quando foi na época da eleição, esse meu colega não pôde ser candidato, porque o pai estava muito doente, e eu acabei saindo meio por acaso. E acabei sendo eleito vereador, fui presidente da Câmara. Naquele tempo, o vereador não ganhava 1 centavo. Era uma honra você... Com vocação, vontade de ajudar a cidade. Era uma honra, né? Você trabalhar pela sua cidade, você representar a cidade. E como eu era professor no Madureza, nas fábricas todos eram meus alunos, né, que gostavam do professor. A aula acabava às 10 horas, eu ficava até às 11 horas, tirando dúvida, ajudando o pessoal. Aí foi espontâneo. Acabei sendo mais votado e aí depois prefeito de Pindamonhangaba. Que quer dizer Vocês sabem falar esse nome? Pindá, em Tupi-Guarani, é anzol. Monhã é fazer, fazendo. E aba é lugar. Lugar onde se fabricam anzóis. Porque os índios viviam da pesca no rio Paraíba, que é o rio que abastece o Rio de Janeiro, através do Guandu. Então, é um nome indígena, porque os índios viviam da pesca no rio Paraíba. Na época que o senhor era prefeito, o senhor era médico também? Isso. E o povo confundia isso? E assim, vai lá ser atendido, mas doutor, minha rua está precisando de assaltamento, está precisando... Não, eu não tinha consultório, porque anestesia é só centro cirúrgico. Mas um dia eu sou chamado, um sábado à noite, para fazer uma cesariana. Aí fui na Santa Casa de Pinda, prefeito, fiz uma hack, anestesia, as que faz aqui nas costas, não dói nada, é uma picadinha. E anestesia... O povo discordou. E anestesia da cicatriz umbilical para baixo. Então, você fica anestesiado daqui para baixo. Então, você fica acordada durante a cirurgia. Põe aquele pano lá, você não vê nada, tira a criança, tal, costura. Então, estou ali quietinho, fiz a hack anestesia, a criança já nasceu, estou ali do lado, acompanhando perfusão, pulso, pressão, de máscara e gorro, e a paciente me reconheceu. Aí, no final da cirurgia, ela falou: doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai pôr rede de esgoto? O filho já tinha nascido mesmo. Falar em filho, vamos ver uma mensagem do seu filho.
Oi, pai, passando aqui para deixar um abraço para vocês. E é muito engraçado, muita gente me pergunta, né? Eu adoro falar e tal, por que que eu decidi não ser político, né? E talvez porque eu conheci a política que pouca gente conheceu, né? A política feita por uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa proba e uma pessoa que dedicou uma vida inteira ao próximo sem nenhuma pretensão material, na verdade, que sempre entendeu que política é vocação e que merece fazer política as pessoas que têm para a sua vida doar-se ao próximo, né? Talvez eu não seja uma pessoa tão boa, uma pessoa tão desprovida de ambições e talvez não tenha a grandeza do Senhor, Pai, para poder viver o que o Senhor viveu, mas eu tenho um orgulho imenso, um orgulho maravilhoso a dizer no final, muita gratidão pela pessoa maravilhosa que você é, pelo que você fez pela nossa família, pelo que você faz pelo Brasil. Mãe, você também é para mim uma pessoa que admiro muito, esse tocar ao próximo, esse seu olhar social, solidário, a maneira como você enfrentou, vocês dois enfrentaram a perda do meu irmão, me mostrou que, na verdade, a vida é fé, a vida é amor, a vida é carinho. Amo demais vocês. Muito mais sucesso para vocês e que vocês sejam felizes, se realizem e sigam fazendo bem por onde vocês passam. Amo vocês. Um beijo. Esse menino é maravilhoso, né? O Geraldo morou no México 6 anos. E aí casou com uma mexicana e teve gêmeos. Então eu tenho netos gêmeos que nasceram no México, agora moram em São Paulo. É o Enzo e o Luca. Aliás, é interessante, eu chamo Geraldo por causa do meu pai. Então, meu pai era o Geraldo, eu sou Geraldo filho. O meu filho que falou é o Geraldo Neto. E por que nós chamamos Geraldo? Porque São Geraldo Magela, o santo São Geraldo Magela, é o protetor das grávidas, das parturientes, das mamães. A minha avó teve problema na gravidez, se apegou a São Geraldo, meu pai nasceu, ela deu o nome de Geraldo. Aí eu virei Geraldo filho e o meu filho Geraldo Neto. Aí ele teve gêmeos, eu falei, vai ter um outro Geraldo, né? Geraldo bisneto, mas não foi aprovado. Não foi. Como ser um democrata, deixou ele escolher, né? Aí a minha filha ficou grávida, uma menina. Aí começaram a discutir Renata e tal. Aí eu soltei Geralda. Não, também não foi. Então acabaram os Geraldo. Falar em nomes, o senhor é fã também do Ariano Suassuna, né? Desse grande conferencista brasileiro, escritor, autor de peças memoráveis. Como é que é a história mesmo que ele estava... O Ariano Suassuna, ele morava em Recife e teve uma enchente. E a água começou a entrar na casa. Aí ele ficou desesperado, começou a rezar para o santo dele, né? São Ariano. Mas a água não parava de subir. Aí ele foi ver quem era São Ariano. Ele morreu afogado. Mudou de santo. Melhor escolher outro. Presidente, o senhor de prefeito vira deputado estadual primeiro. Na época, o governador... Franco Montoro. Era o Franco Montoro, né? Professor Franco Montoro. Meu professor. Um homem que tinha uma visão, né, de humanidade, de respeito ao outro. É interessante isso, né? O senhor fala muito isso também. A gente precisa, na vida, ter inspiradores, né? Seu pai foi um inspirador. Acho que o Montoro foi um outro inspirador, né? O Mário Covas foi um inspirador, né? Não há dúvida. O Montoro era um homem à frente do seu tempo. No período em que só se centralizava, tudo era Brasília, centralização, ele defendia a descentralização. O que o município puder fazer, o Estado não deve fazer. O que o Estado puder fazer, o governo federal não deve fazer. O que a sociedade puder fazer, o governo não deve fazer. Defendia a participação. Ninguém falava de ONG, de terceiro setor, e ele já defendia a participação. Ninguém falava de Mercosul,
e ele defendia a integração dos países aqui da América Latina. Água. Água, meio ambiente. Isso há 60 anos, quando ele era vereador em São Paulo. Criou a primeira Secretaria do Verde, do Meio Ambiente no estado de São Paulo, recuperou a Mata Atlântica, era um homem... Mulheres, ele criou, o Chalita lembrou bem, o Montoro criou a primeira delegacia de defesa da mulher do Brasil. Foi ele que criou na década de 70, 80. E o Mário Covas também foi outro grande brasileiro. Mário Covas era um engenheiro politécnico, tinha aquela objetividade do engenheiro, mas uma enorme sensibilidade social. Então tive o privilégio de ser copiloto do Mário Covas. Como governador, fui vice-governador 2 vezes, pessoa maravilhosa. Aí o senhor chega ao governo de São Paulo e vira por 4 vezes governador de São Paulo. Você sabe que essa história de São Paulo tem uma boa. Diz que o Vinícius de Moraes, o poeta, diz que ele não gostava de São Paulo. Tinha uma má vontade com São Paulo, não gostava de São Paulo e tal. Aí um dia perguntaram para ele, mas Vinícius de Moraes, por que você é contra São Paulo? Por que você não gosta de São Paulo? O que você tem contra São Paulo? Eu falei, não tenho nada. Imagine, o único problema de São Paulo é que é longe do Rio. Você anda e não chega em Ipanema. É isso aí. Muito bem, a gente vai continuar daqui a pouco com esse bate-papo aqui com o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Fiquem ligados que a gente já volta. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas espinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. tenho que dizer adeus, Dar as costas, caminhar, decidido pela estrada. que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Essa é a nossa linda banda. Vamos aplaudir aqui também o Beto Bonfim, André Poiar, Eduardo Simões, linda voz, Julie, linda voz, André Torquato, e nossa maestra Laura, maravilhosa. Todo programa a gente dá uma dica de livros. E a nossa dica de hoje é de uma grande filósofa francesa chamada Bárbara Cassin. O livro chama Nostalgia, Quando Afinal Estamos em Casa. É um livro que fala muito sobre sofrimento, sobre tristezas, depressão, sobre as angústias contemporâneas e o que a gente faz por enfrentamento dessas angústias contemporâneas. Fica aqui a nossa dica de livro. Presidente, o seu filho Geraldo estava falando de uma dor da família de vocês, que foi a morte do Tomás, né? Filho. Eu vivi isso em casa, nós perdemos, né? Eu perdi 2 irmãos, então os meus pais perderam 2 filhos. E é claro que toda despedida é difícil. A fé ajuda. É o que nos sustenta, né? Porque, na realidade, o natural é que os pais, que os filhos enterrem os pais. Um pai enterrar um filho é uma inversão da natureza, né? Então é uma dor que não passa, ela é permanente.
você lembra disso todo dia. Querido Tomás. E ele, quando faleceu, a Julinha, minha neta, tinha 30 dias. A filha dele. A filha. Tinha 30 dias quando ele faleceu. E era um menino maravilhoso. O amor não desaparece jamais. Eu sou eu, vocês são vocês, o que eu era para vocês eu continuarei sendo. Deem-me o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Santo Agostinho. Que linda. O Tomás conta que quando ele era menino, e ele faleceu com 30 anos. Quando ele era menino, foi visitar meu pai. E aí meu pai perguntou para ele: Tomás, está tudo bem? Ele falou: não, mais ou menos. Meus pais estão meio bravos, que minhas notas na escola não estão lá em cima, né? As notas, tal. Aí o papai deu risada e falou para ele: olha, Tomás, guarda o seguinte, o importante na vida não é ser o primeiro. O importante na vida não é ser o primeiro, é ser bom. E você é bom menino, você gosta da Dona Margarida, põe a Dona Margarida no colo. Dona Margarida ficou cega, era mãe de uma irmã de criação nossa. E ele era carinhoso com Dona Margarida, carregava a Dona Margarida, que era cega. Você gosta de cachorro, gosta de criança. Então guarde o seguinte, importante na vida não é ser o primeiro, é ser bom. Isso é uma lição pra gente. Importante. Às vezes os pais, né? Isso é uma grande lição. A gente vê um mundo de muita competição, né? Eu quero ser o primeiro, o número 1, tal. O mais importante na vida é ser bom. Desculpa, a gente é amigo há muito tempo, então eu tenho essa liberdade. Essas meias, presidente, isso é meia de vice-presidente da República, é meia de... Eu fiquei meio curioso, eu fiquei com medo do André fazer a pergunta, eu falei, vou fazer... Você não gostou das meias dele? Eu aderi, eu achei maravilhoso. Você vai comprar igual. De onde vem essas meias? Não, é o seguinte, quando o presidente Lula ganhou a eleição, eu fui designado para fazer a transição. Eu ia ficar um dia em Brasília. Então, a Lua arrumou lá uma bolsa e tal, só que ao invés de ficar um dia, eu fiquei 3 dias. Aí, no terceiro dia, só tinha uma meia de bolas, uma meia assim colorida. Puta, mas pôr uma meia dessa, né? Mas não tinha outra, eu coloquei. E no tablado que eu estava lá com o presidente Lula, a imprensa ficava bem na altura aqui. No outro dia foi só a meia, né? Aí eu acabei aderindo à meia. Essa aqui, por exemplo, é de automóveis, é de carrinho. E do ministério, né? O Ministério da Indústria, porque a indústria de automóveis no mundo cresceu 2% o ano passado, 2%. No Brasil cresceu 9,7%. Tem bom ministro. E aí uma homenagem. Deixa eu ver sua meia, André. A minha tá basiquinha hoje. Tá furada, né? Tá basiquinha. Vamos ver um outro carinha, a gente falou, o filho falou, agora a filha. Pai, a gente veio aqui fazer uma surpresa para vocês no programa aqui do Xalita. E eu e as crianças, a gente ficou pensando o que a gente poderia falar para vocês. Então a gente decidiu lembrar de momentos especiais, histórias divertidas. Quem que vai começar? Eu. Então começa, Pipa. Eu amo muito o vovô e a vovó. E uma dos momentos que eu tenho com eles, quando ele faz aquela brincadeira que
tem que comer tudo e tem que virar o prato, não pode ter nenhuma migalhinha. Tem que raspar muito o prato, né? Quem fala agora? Eu. Então pode falar. O momento que eu lembro com o vovô é que sempre que a gente tá em Brasília, ou tipo em qualquer lugar, ele fica me explicando os lugares. Eu não sei como ele sabe quantos anos tem um lugar e quantas pessoas importantes já foram lá, e aí ele fica me explicando. Ele sabe todos os números, sabe tudo de cor, né? Uhum. E você, Mateus, o que você vai contar? Você não faz nada de divertido? Vocês esqueceram de uma coisa que vocês adoram, que ainda não fizeram hoje, dá pra ver pela cor do pé deles, que é o dia sem banho, vocês não vão falar? O Dia Mundial Sem Banho. A vovó, sempre que a gente vai pra vovô, casa... na verdade. Não, sim, mas a vovó, sempre que a gente vai pra casa dela, a primeira coisa que tem que fazer é tomar banho. Mas o vovô, ele nos defende. Aí ele fala, sempre que a gente pede mais um minuto, ele levanta, pega um lápis e fica lá todo reto e fala: hoje é Dia Mundial Sem Banho. Pra poder brincar muito, né? Aproveitar muito, E né? até hoje já tiveram uns 100 dias mundiais sem banho, né? Família linda, né? A Sofia é animada, tem 3. É a Alexa, a Filipa e o Mateus. Geraldina, nenhuma. Nem Geralda, nem Geraldina, nem Geralda, não tem nenhuma. Então são 7 netos. O Geraldo, 2 gêmeos, e o Tomás deixou 2 meninas, a Isabela e a Julinha. E a família, ela é um espaço sagrado em que a gente pode saber, aqui eu sou amado, os meus netos me amam de qualquer maneira, né, do jeito que eu tô, a minha mulher, a minha mãe, o meu pai. É tão bonito isso, né? Essa visão da beleza do conceito de família. Poder saber que aquelas pessoas me amam com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, com as minhas coisas boas, com as minhas coisas não tão boas. E é a família que eu tenho, né? Não há dúvida. E a Lu, Gabriel, a Lu, eu era bastante jovem e fui num baile em Pindamonhangaba. Naquele tempo tinha baile. Aí fui num baile e vou tirar a Lu para dançar. Só que com medo de tomar tábua. Naquele tempo tinha tábua. Tábua, o que é? Você tira a menina para dançar e ela diz não. Não. E ela estava numa mesa que, com a mãe, mais irmão, irmã, cunhado, enfim, que era muito assim, a mostra, a mesa e tal. Daí eu falei, e se eu for lá e tomar uma tábua? Aí criei coragem, tomei um Cuba Libre, naquele tempo era rum com Coca-Cola, né? Tomei uma Cuba Libre, fui lá, tirei a Lu para dançar e estou dançando até hoje, né? E a Lu tem uma história linda, né? Porque ela tem muitos irmãos, uma família de... A Lu, a minha sogra, a dona Renata, teve 11 filhos. 11 filhos. Pegou mais uma para criar, 12. Ficou viúva e criou os 12 filhos. Então a Lu aprendeu a dividir. Quem é de família grande aprende a dividir, né? Cuidar de todo mundo. Herdou da mãe esse dom, né, de ajudar as pessoas. Presidente, quando a gente olha agora, falando um pouco do nosso país, da política, né, do seu trabalho na vice-presidência, o Brasil tem uma parte muito rica e tem uma parte muito pobre, né? Como muitos países, mas a gente assim, ainda tem lugares de muita miséria, de muita... E eu via o senhor como governador de São Paulo, a sua preocupação com São Paulo inteiro, mas principalmente com os mais pobres, né? Quando o senhor dava a casa própria para uma mulher, né? Entregava a chave para a mulher, a sua emoção ali, falando assim, olha, essa casa, essas 10 casas, essas 10 mil casas, essas 100 mil casas vão mudar a vida de 100 mil famílias, né? Quando o senhor inaugurava um hospital, as escolas, e era sempre assim, tem que cuidar de todo mundo e principalmente dos mais pobres. E a gente olha para o Brasil hoje, e o Brasil, né, tem riquezas e tal, mas ainda tem muita pobreza, né? Qual é o desafio do governo que olha para isso e fala assim, como é que eu ajudo quem mais precisa? Governar é escolher. O dinheiro nunca vai dar para tudo, nem no município, nem no estado, nem no federal. É como na vida da gente, você tem um monte de ideias, mas dinheiro não dá para tudo. Então, governar é escolher, você priorizar aquilo que é mais importante. Geração de emprego,
acesso à educação, desde a creche, garantir a creche para todas as mamães, as crianças, escola de tempo integral, que você foi um baluarte lá em São Paulo, acesso ao ensino superior. O Chalita criou lá em São Paulo, quando eu fui governador e ele secretário da Educação, a Escola da Família. Então, o aluno não pagava a faculdade, mas ele, sábado ou domingo, ajudava a abrir a escola, para a comunidade ir para a escola, jogar futebol, vôlei, basquete, teatro, cinema, música, aula de inglês, computação. Então, eu acho que esse... e o presidente Lula acabou de lançar 2 programas socialmente importantes. O consignado. O que é o consignado? O funcionário do governo público, municipal, estadual e federal, ele tinha um acesso ao crédito no banco mais barato. Por quê? Porque descontava do salário dele. Então, não tinha risco de não pagar. Quando ele recebia o salário, já ia descontado o chamado consignado. O da iniciativa privada não tinha. Então, um funcionário de uma empresa, banco, padaria, indústria, agricultura, ia no banco. Quando tinha acesso ao empréstimo, os juros absurdos, juros de 30% ao ano. Agora vai estender o consignado para a iniciativa privada. Então, aquela pessoa que está endividada, ela vai poder renegociar a sua dívida. Eu tenho um caso que eu verifiquei, a pessoa pagava R$400 por mês de dívida num banco. Vai reduzir para 220. A mesma dívida, ao invés de pagar 400, paga 220. Então, o consignado começa agora, começou agora na semana passada, e vai ajudar muita gente a poder melhorar a dívida. A outra, o imposto de renda. Quer dizer, você até R$5.000 não vai pagar mais imposto de renda. Quem ganha até 5 mil. De 5 mil a 7 mil vai pagar menos. Agora, quem ganha 1 milhão por ano, quem ganha R$80 mil por mês, esse vai pagar mais. Então, é um princípio de justiça tributária. Quem ganha menos, paga menos imposto sobre renda. Quem ganha mais, paga mais. Essas são medidas, decisões políticas corretas para melhorar a vida da população. O que é mais duro na vida política e o que é mais saudável, mais feliz, mais realizador na vida política? Olha, o mais realizador é fazer as coisas. Por isso que o executivo ele é mais duro, mas ele realiza mais. Um prefeito, você pode fazer muito pela sua cidade, melhorar a sua cidade, fazer a cidade ter bons serviços de educação, de saúde, um governador, um presidente. O duro é que você não consegue fazer tudo. Tem que fazer o máximo que você puder. E sempre deixar um amanhã melhor. Né? Os nossos filhos, netos, as gerações que vêm, ter um mundo melhor. A começar pelo meio ambiente. Né? Então, a COP30, o mundo inteiro vai se reunir esse ano, em novembro, no Brasil. Lá em Belém, na região amazônica, para discutir as questões do meio ambiente, né? Que é a nossa casa, que é o planeta. Como dizia o Papa, nosso amado Papa Francisco, que eu comecei o programa com ele, né? Nossa casa comum, a casa é de todos e todos têm que cuidar dela. É isso aí. Presidente Geraldo Alckmin, obrigado pela honra de poder te entrevistar. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor continue cuidando da gente. Daqui a pouco a gente volta com Duda Beat. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Bem, estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes, diretamente desse teatro lindo aqui, desse teatro de arena do Sesc Copacabana, nessa parceria entre o Sesc e a TV Cultura. E sempre a gente tem, nesse terceiro bloco, um terceiro sinal, que a gente quer homenagear as pessoas que fazem arte. E hoje a gente tem a honra de receber uma menina, uma mulher, uma gigante da comunicação, com um talento imenso, que é a Duda Beat. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Amei essa introdução, achei a coisa mais linda. Vou chorar hoje aqui nesse programa. Você sabe que eu estava vindo para cá, falando com uma amiga que ia te entrevistar, né? Eram vários programas, eu falei assim, nossa, ela fez tanta companhia para mim no momento da Covid, as lives que ela fazia, as coisas que ela dizia, porque assim, não é só a música dela, é o que ela diz, é a profundidade, é a capacidade que ela tem de pensar em temas como a solidão, como a saudade, como a tristeza. É isso mesmo. E é muito curioso você falar isso para mim, porque eu escuto muito que eu sou uma melhor amiga para as pessoas. E isso, para mim, eu sempre fui uma boa amiga para os meus melhores amigos. Eles sempre falam isso para mim. Mas é muito curioso quando a gente percebe que a gente é uma melhor amiga para pessoas até que a gente não conhece, né? É um lugar muito especial, assim. Eu sinto que não sei, que eu atingi aí parte do meu objetivo, sabe? Com as minhas canções, que realmente era isso mesmo, era fazer companhia para as pessoas, era dar conselhos para as pessoas, sabe? Interessante, né, Duda, que a gente fala muito de alguns malefícios das redes sociais, dos celulares, para crianças, adolescentes, jovens, mas tem os benefícios. Sim. E um desses benefícios é você poder levar sua mensagem para mais gente. Você começa a chegar em lugares que você não chegaria, assim. Eu penso muito sobre isso, sabe? Eu não sei se, por exemplo, se eu fosse uma artista que tivesse me lançado na década de 80, 90, quais as dificuldades que eu ia enfrentar para conseguir conquistar um público, né? Eu me lancei de forma independente. Botei minhas músicas na internet, através de um canal, né, que distribuía as minhas músicas, e a música foi de forma orgânica, assim, né? Então, também a gente percebeu o poder da canção, né? O poder da poesia da canção, né? Da letra, da melodia. Realmente, eu não sei como seria a minha carreira. E lá em Pernambuco, assim, quando você foi de Pernambuco para o Rio, para o mundo, né? Sim. Mas lá em Pernambuco, assim, as suas primeiras influências da arte vieram de onde? Eu acho que veio dentro da minha casa, assim, né? Eu escutava muito rock, grunge, porque meu pai, ele colecionava disco. Meu pai, eu me lembro quando a gente era criança, minha irmã está até aqui na plateia, quantas vezes a gente foi dormir ouvindo, tantas bandas, Pearl Jam, aquele álbum do Ten, eu sei ele decorado, de tanto que meu pai colocava. Então, acho que começa ali aquela relação. Aí, nos domingos, tinha o domingo na casa da minha avó. Então, os meus tios, primos, todo mundo tocando violão, cantando samba. Então uma família toda musical, né? Uma família muito musical, assim, sabe? Eu acabei sendo a primeira cantora da família, mas músicos tem muitos, assim. E pessoas apaixonadas por música, que é o mais importante, né? Então, isso tudo aí me influenciou muito. A minha avó era uma super fuliã, né? Era a pessoa que todo ano... Galo da madrugada. Fazia questão de ir ali para o Recife Antigo, sair no Bloco da Saudade, os blocos líricos, né? Então, ela também trouxe essa parte, né? A parte cultural muito importante de Recife para mim. Então, eu fui bebendo de muitas fontes ali para minha formação musical, né? Vamos para uma música, para uma primeira música? Vamos embora. Você acha que você só veio aqui conversar? Não, eu sei que eu tenho que jantar aqui também hoje. Vamos embora. Bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. Me contento em te ter bem devagarzinho, fazer um amor bem gostosinho, pra gente só se divertir. Eu nunca senti desapego por ninguém, e com você experimentei, não resisti. Eu nunca senti desapego por ninguém, com você experimentei, não resisti.
Duda, e a decisão com 18 anos, né? Você larga o 18 Recife e vem para o Rio de Janeiro. Vim para o Rio de Janeiro tentar ser médica, você acredita? Ser médica? Eu queria ser médica nesse processo todo, apesar de ter essa coisa artística dentro de mim desde pequenininha. Eu, enfim, queria ser médica, queria ser anestesista. Olha, eu sou acabamos muito, de entrevistar o vice-presidente da República, anestesista. Tá vendo? Não, eu sou muito... Eu me sinto E uma por que pessoa... anestesista? Então, porque eu sou muito sonhadora, né? E eu vejo poesia em tudo. Eu sou uma pessoa meio... acho que o compositor é um pouco assim, né? Viaja um pouco na maionese, fica pensando em mil coisas. Eu queria ser anestesista porque eu queria curar as pessoas sem elas sentirem dor. Nossa. E aí... O tempo passou, fiz ciência política, né? Estudei, fiz a faculdade, me formei, fiz o disco, sinto muito. E aí, outro dia, uma amiga minha falou assim para mim, você conseguiu o seu objetivo, você acabou curando as pessoas com as suas canções, né? E elas não sentem dor. E anestesiando, acordando. E acolhendo também, de certa forma, né? Olha Sendo que essa metáfora amiga. bonita do anestesista. Tá vendo? Ele anestesia, mas ele acorda. Ele acorda. Há momentos na nossa vida que a gente tem que dar uma anestesiada, né? Que você tem que fechar um pouco a janela para arrumar a casa. E há momentos que você tem que acordar e falar, chega, agora deixa eu abrir a... Exatamente isso. É exatamente isso. Ei, André, você quer ser anestesista? Não, acho que é demais pra mim, demais. É muita loucura, muita loucura. É um momento bom de sonhar também, né? Você tá ali apagado, sonhando. O André, ele é um antropólogo Julie, do que, né? Das causas espinhosas, né? Dos assuntos espinhosos, assim. Ele fica fazendo umas pesquisas, não sei o que, em outros países, não sei o que, tal. Que pesquisa você fez mesmo na Colômbia? Essa pesquisa é da Alemanha, do celular, que a gente estava falando do celular, da importância das redes sociais, mas é que queria ver quantos dias a pessoa conseguia ficar sem o celular. Quantos dias, Duda, você acha que você consegue? Cara, eu fiquei 10 dias sem o celular. Quando eu fiz um curso de meditação chamado Vipassana, eu fiquei sem celular, 12 ao todo, né? Porque tem o dia que entra e o dia que sai. 12 dias sem o celular e sem falar. Sem falar nada? Sem falar André nada, só meditando. Não, André não consegue. André não consegue. André adorou uma história de fofoca que teve no outro programa aqui e tal, porque ele acha que a fofoca é uma das conquistas civilizatórias, que todo mundo tem que fazer fofoca. O ser humano só é o ser humano porque existiu a fofoca. Caraca, outro dia eu vi uma notícia na internet de uma mulher que comprou uma casa porque ela começou a vender fofoca no bairro. Você acredita nisso? Eu fiquei assim, será que isso é verdade mesmo? Pessoal, isso é uma ideia pra gente, hein? Tá vendo? Viu, André? Mas a ciência política também foi uma coisa legal para você, porque assim, você tem uma profundidade no seu trabalho, né? Nas suas letras, na maneira com que você desenvolve, que vai um pouco assim... eu não diria... Que alguns compositores que vão tentando só de... A beleza da música... Pela música também tem, mas o seu trabalho vai além disso, né? Sim. Tem uma coisa dessa complexidade das dores humanas. Das dores humanas, totalmente. E da coisa também da emancipação da mulher, do empoderamento da mulher. Isso tudo é político, né? Quando eu estudei ciência política, a gente estuda sistemas de governo, toda coisa, né, do governo e tudo isso. Mas a gente também estuda uma coisa que é muito boa de prestar atenção, que são as relações de poder, né? E aí a gente começa a perceber que todas as relações são políticas, né? Todas as nossas relações. Então, foi realmente um curso que eu me sentia muito feliz indo. Eu me lembro que eu sentava na faculdade para assistir uma aula de teoria política, né? Estudar todos os pensadores, o que eles achavam, cada um tinha uma visão sobre política. E eu me sentia muito feliz, porque eu falava assim, cara, isso daqui só eu tô... Esse conhecimento é meu, sabe? Eu estou absorvendo isso aqui. Só eu estou vivendo isso aqui, sabe? Não sei. Passava muito isso na minha cabeça, quando eu estava estudando aquelas coisas assim, sabe? Eu acho que quando a gente estuda, no geral, né? Coisas e isso acrescenta, enfim, enriquece, né? O nosso vocabulário e tudo. Era uma coisa muito particular minha, que eu gostava muito, assim, me fazia muito bem. E foi muito curioso, porque no 7º ano, eu tentei medicina 7 anos. Ah, você tentou Tentei 7 anos. Eu me lembro que eu sempre falo que o tempo que eu tentei namorar com um menino que não me queria foi 7 anos mesmo. Foi eu tentando medicina, eu tentando namorar com um cara que ele também não queria. Quando foi no 7º ano, eu falei assim, sabe uma coisa? O que minha nota der, eu vou entrar, porque eu preciso mudar a minha vida. O homem eu já tinha largado. Eu falei, não, isso aí não vai... A pessoa ficar ficando por 7 anos com a pessoa, não quer namorar com a pessoa. Não dá. Muito e tempo. aí...
Aí eu falei assim, também eu acho que não é para minha vida isso aí, não. E aí, minha nota deu para ciência política. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou? Eu falei, eu vou, porque qualquer coisa... Tinha muita matéria de... Porque ciência política é muito parecido com direito no início. Eu falei, bom, qualquer coisa eu me formo em política, faço mais 2 anos e me formo em direito. Estou ali. E tinha aquela coisa também na minha cabeça, né? Que é a coisa, enfim, de Recife, né? De que você tem que fazer uma faculdade séria, ou medicina, ou, enfim, direito, engenharia. Tinha aquela coisa, e eu falei, não, vou entrar em ciência política, ver qual é. Depois do primeiro semestre de ciência política, eu me apaixonei, assim, pela faculdade. Eu fiquei enlouquecida. Eu tentei puxar uma matéria de direito, achei chatíssimo. Falei assim, isso não é para mim, tipo, direito tributário. Eu falei, isso aqui não vai rolar. Isso aqui é muito mais filosófico, tem muito mais a ver comigo. E aí, fiz o curso, né, de ciência política. No meio do curso, fui fazer o curso de meditação, né, tirei 10 dias lá. Nesse curso, eu entendi que eu tinha que tomar o lugar do palco para mim, super analisada, terapia em dia, porque eu sempre me apaixonava por músico. Então, eu pensei, né, eu lá no silêncio, porque acho que através do silêncio também a gente aprende muita coisa sobre a gente. Pensei, bom, talvez essa coisa, essa obsessão por se apaixonar por músicos, seja porque eu tenho que tomar o lugar do palco para mim. Isso veio. E aí saí de lá decidida a fazer um disco. E muito decidida de que ia ser um sucesso. Assim, muito focada, sabe? Então, fiz questão de terminar a minha faculdade de ciência política. Sou formada em ciência política, tenho meu diploma. E aí, nesse meio tempo, no final da faculdade, foi eu fazendo o disco, eu fazendo a faculdade. E aí entreguei tudo na mesma hora. Vamos cantar mais uma? Vamos embora. Já sofri demais, já chorei, mas não me entreguei, não me segurei contra esse amor que acabou comigo de vez. Eu já sofri demais, já chorei, mas não me entreguei. Mas tu não é culpado de não me amar assim. E agora tem uma coisa interessante, né, que a gente falou você acabou de falar sobre perdão aí cantando, né? Sim. Mas isso que você falou, me apaixonava por músico, mas eu queria a música, talvez, eu queria o palco. E muitas vezes a gente não consegue perceber que não é o outro, sou eu. Total. Sou eu que estou fazendo o movimento errado, sou eu que estou indo para a direção errada, né? E é tão libertador quando a gente percebe assim, mas é comigo. Como é que eu trabalho com as rasgaduras que tem na minha alma e começo a costurar, sou eu comigo mesmo, não é o outro, né? Totalmente. E assim, às vezes eu sinto também que a vida, não é que as coisas não dão certo. É que a vida quer jogar a gente para onde a gente tem que ir, sabe? Um pouco. Eu senti que, por exemplo, quando eu decidi ser cantora e compositora, eu nunca tinha composto nenhuma música na minha vida. Eu saí desse curso assim, ó, vou fazer minhas canções. Era uma necessidade tão grande de ser protagonista da minha vida de novo, porque eu estava há tanto tempo colocando outra pessoa na frente de mim, que eu não estava conseguindo enxergar as coisas. E eu acho que é muito isso também, assim, a gente coloca pessoas, a gente coloca objetivos que não têm a ver com a gente, e quando eu decidi que eu ia ser cantora e compositora, parece que tudo se abriu, assim. Parece que tudo fluiu. Então, eu me senti no caminho certo da vida, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim. Eu me sinto muito feliz na profissão que eu escolhi para mim. É óbvio que nenhuma profissão é só coisa boa. Claro. A gente também tem que pensar sobre isso, assim, né? Nem sempre um disco vai ser um sucesso. Nem sempre a gente vai estar aqui. É assim como a vida, né? A gente vai fazendo assim, tem horas que a gente está aqui, tem horas que a gente está aqui. Então, a gente tem que ir lidando, né, um pouco também com essas coisas, com
com esse vai e vem assim, né, da nossa profissão. Mas eu não escolheria outra coisa para fazer, para viver assim. Eu me lembro que às vezes eu vejo os comentários dos meus fãs, né? Vejo muito. Às vezes não, eu vejo sempre. Eu estou sempre ali olhando o que eles estão falando. E eles sempre falam isso. Ainda bem que você não virou médica, né? Imagina. E é tão legal isso, né? Enfim. Pô. Obrigado, Duda. Que pena Muito que passa obrigada. rápido. Poxa, já acabou. Queria ficar mais com vocês. Vamos agradecer o pessoal de São Gonçalo. Cadê? De Nova Iguaçu. Paciência. Belfort Roxo. Quero agradecer a sua audiência, seu carinho, seu amor. É uma honra fazer parte da sua vida. E a gente termina esse programa com essa mulher maravilhosa cantando pra gente mais uma música para aproveitar você até o final. Te querer só mais um pouco, ficar com você é o que eu desejo. Sei que amar entorta as coisas e é assim que eu te vejo. Eu te chamo, vem pra cama, só não fala que me ama. Essa brincadeira é pouco que eu penso. Saudade de você, aqui agora. De noite vou te ver, quero rebolar em cima de você. Bem melhor, bem melhor. Saudade de você, aqui agora. De noite vou te ver, quero rebolar em cima de você. Bem melhor, bem melhor.